Glória a Deus, graça e paz, queridos irmãos. Sempre uma honra estar aqui. Pastor Júlio, amigo já de longa data, e é muito bom estar aqui nessa conferência de homens, né? Como o pastor Júlio falou, eu sou lá da Igreja Família Debaixo da Graça, né? Estou lá junto com o nosso pastor, o pastor Igor Ximenes e a pastora Lília Ximenes. Hoje está aqui comigo o Josué e Caleb não, né? O Lucival. Estão sendo meu Josué e Caleb hoje à noite, estão aqui. Já, quando eu falei, olha, eu preciso de homens para ir lá comigo, eles já se posicionaram e vieram aqui estar com a gente. É muito bom rever alguns irmãos aí muito abençoados, cheios de graça, né? O Israel, o pessoal de Terra Alta, o pastor Marcelo, o Jonas, chegou, né, Jonas? Finalmente. E hoje à noite eu quero aproveitar não a minha presença, a presença do Espírito Santo, que é mais importante que a minha. Então vamos direto à palavra de Deus. E eu confesso a você que quando eu fui dar um título para essa mensagem, muita coisa veio à cabeça. A primeira que eu acabei descartando, porque eu pensei, o pastor Júlio vai pensar, o que ele está querendo insinuar com essa mensagem, né? Mas o primeiro título que eu ia dar a mensagem de hoje ia ser Jogue Jezabel pela janela. Aí eu pensei, vai que tem um irmão casado com uma mulher chamada Jezabel e ele joga ela lá de cima, né? Aí eu disse, não, vamos segurar. E eu ia também chamar, então, no lugar disso, eu ia chamar Não Tolere Jezabel. Mas aqui no púlpito, quando eu pisei aqui, Deus disse, posicionados contra Jezabel. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite, posicionados contra Jezabel. Abra comigo Apocalipse capítulo 2, verso 18. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho visto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Glória a Deus. Esse é um texto que ao mesmo tempo que ele é forte, ele é assustador, né? Deus, ele dá uma pancada forte nesse texto. Mas é interessante que nas cartas que o apóstolo João recebeu, né, quando escreveu o Apocalipse, as cartas sempre trazem um elogio. E depois Deus fala, porém tem algo acontecendo aí que não está me deixando feliz. E ele diz, eu vou te dar um motivo para você se arrepender, um tempo para você se arrepender, senão vai acontecer A, B e C. E ele no final se revela novamente como o Filho de Deus e diz a recompensa de cada um. O livro de Apocalipse é um livro misterioso, mas ao mesmo tempo é um livro de muita esperança. E quando nós lemos esse texto, o que me chama a atenção, e é sobre isso que eu quero tratar nessa noite, é que nós temos aqui uma figura inusitada no meio desse texto, Jezabel. E a gente sabe que Jezabel aparece principalmente, né, o episódio mais emocionante, digamos assim, mais empolgante a respeito dela, se encontra em 1 Reis capítulo 19, quando Jezabel, após Elias ter matado os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, ou Azera, né? Ela manda um recado dizendo que por todos os deuses ela faria a mesma coisa com Elias. E é interessante que um profeta que matou 850 profetas, provavelmente degolou todos eles,
na seca mesmo, na espada. Ele fica com medo e foge, e imediatamente ele foge, ele se manda. Então, o meu ponto nessa noite, que eu quero falar com você, é por que um homem que acabou de degolar 850 profetas, um macho de verdade, um macho com M maiúsculo, negrito, sublinhado, entendeu? Com fonte grossa ainda. Um homem desse, de repente, foge da ameaça de uma mulher. E por que essa mulher é citada no Apocalipse como símbolo de uma influência? Jezabel, ela aparece na Bíblia como a filha de Etbaal, o rei dos Sidônios. Os Sidônios, se você for lembrar lá na escola, são os antigos fenícios, os navegadores, eram os povos do mar. Região do Líbano, região da Síria, uma parte de Israel, toda aquela região, Tiro e Sidom, pertenciam aos fenícios, que eram chamados de Sidônios. Então Etbaal faz um acordo com o rei Acabe, e a filha dele ele dá como esposa para Acabe. Acabe era rei de Israel, filho de Onri, que acaba sétimo rei de Israel, se eu não me engano. Ele acabou sendo estabelecido como rei, depois de um golpe que ele deu, antes ele era um general, e ele toma essa mulher pagã. Ele era o rei de Israel, e como rei de Israel, ele deveria saber que Israel tinha apenas um Deus, porque toda criança judia, quando é criancinha, ela já aprende Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é um. Echad, ele aprende um. Não tem outro Deus, não tem outra variação, não tem um intercessor, um que você vai poder acessar para se conectar com Deus. Não, é um Deus, é um só Deus. E eles aprendem isso. E Acabe deveria saber disso. Acabe ignorou isso e fez uma aliança, assim como ele aprendeu com Salomão, que também lá atrás, Deus disse lá para Moisés, dá a instrução para os reis, que os homens que irão assumir como reis de Israel nunca deverão juntar mulheres, juntar cavalos e juntar riquezas. E Salomão fez exatamente isso. Teve mulheres de sobra, cavalos de sobra e riquezas de sobra, e levou coice dos três, apanhou dos três, sofreu as consequências. O fim da vida de Salomão foi adorando deuses estranhos, oferecendo muito provavelmente crianças no fogo, a Moloque e outros deuses, a deusa Astarote. E o Acabe cometeu o mesmo erro. A primeira mulher com quem ele se casa é a filha de um Sidônio, a filha de Etbaal, Jezabel. Então Jezabel não era apenas a filha de um rei pagão, ela era uma mulher extremamente perversa. Por isso que quando a gente fala Jezabel, infelizmente Jezabel tem essa conotação de mulher sensual, mulher sedutora apenas. Mas além disso, Jezabel era uma mulher extremamente perversa. E ela levantou uma grande perseguição contra os profetas de Deus. Ela quebrou o culto ao Deus de Israel e estabeleceu o culto a Baal e a Astarote, as duas deusas, e a Xerá também, que era geralmente uma árvore que se colocava ao lado do... Mas em tese, Jezabel, ela acabou com a adoração a Deus, perseguiu aqueles que pregavam o único Deus, o Deus de Israel, e ela perseguiu e destruiu os altares de Deus, o templo de Deus e tudo que se levantava em nome do Senhor. E nós vemos na Bíblia, então depois, um homem que aparece do nada, apenas disse que ele era um tisbita, Elias, que significa Deus é Deus, o Senhor é Deus. E ele aparece na história e ele confronta Jezabel. E a gente vê que os confrontos não são nada amigáveis. O bicho pega, o pau come, literalmente, como a gente fala. Fica pesado o negócio. E a gente vê que Eliseu confronta Jezabel, mas depois do evento da morte dos profetas de Baal e de Aserá, ele morre, ele foge. Então a minha pergunta é, o que leva um homem como esse a fugir de uma mulher? Em Apocalipse nós encontramos a resposta. Jezabel era e continua sendo uma influência maligna contra o homem de verdade.
contra os homens que querem se posicionar contra tudo que o inimigo tenta semear contra o culto a Deus. Nós, como homens, somos sacerdotes, fomos chamados por Deus para proteger, para prover, para direcionar, para dar limites e ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Mesmo que você não seja casado, a caixa de ferramentas de Deus está dentro de você. Quando você se casar e tiver seus filhos, você vai ter esse papel. E quando você se casa, você vai ter pastorear a sua esposa. Depois que vierem os filhos, você vai pastorear os seus filhos, porque nós temos a missão de direção, proteção, provisão, limites. Nós temos que ensinar nossos filhos a adorar a Deus. E o inimigo sabe muito bem disso. E aqui nós vemos o texto que nós lemos, nós vemos uma das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Tiatira. Aqui, João, escrevendo, ele mostra que Jesus estava feliz com as obras que eles tinham feito. As obras que eles fizeram no começo eram maiores do que no fim, mas havia um problema dentro da igreja. Tiatira não era uma cidade estratégica na época, era uma cidade que ficava, na verdade ela era até um empecilho para as tropas, ela ficava no meio de um vale e para os exércitos de César, por exemplo, passarem ali pelo meio, demorava, ela era meio que um estorvo no meio do caminho. Ela não tinha problema de perseguição, não tinha imperador pegando pesado contra os pregadores da época, os apóstolos, mas ela tinha um problema dentro da igreja, ou seja, no lugar onde se dizia que havia Deus, existia uma influência, e o nome dessa influência era Jezabel. E ela, aqui Apocalipse diz, vocês estão tolerando Jezabel. Eu tenho uma coisa contra você, e aqui Jesus está falando diretamente ao líder da igreja, que a Bíblia chama de anjo da igreja, que na verdade não é um anjo, é um homem, porque a palavra grega anjo é ângelos, que é mensageiro. Então ao mensageiro da igreja, ao pastor da igreja, aquele que direciona a igreja, ele fala isso aqui, você está tolerando Jezabel. E quando a gente vai estudar um pouco sobre Jezabel, a gente percebe que ela tem algumas características, que ela, em primeiro lugar, o espírito de Jezabel, é um espírito de manipulação, de controle, de sedução. A Bíblia diz aqui em Apocalipse que ela se dizia profetiza. Essa que se diz profetiza. Nós já aprendemos de cara que essa influência que está derrubando tantos homens hoje, e nós vemos homens e mais homens não assumindo seu papel de pai, seu papel de esposo, seu papel de cidadão, homens medrosos, homens fujões. Nunca vivemos uma época em que tantos homens deixam as suas famílias. A pergunta é, por que isso está acontecendo? Em tanta abundância como agora. O que está provocando isso? Por que o feminismo está avançando e a passividade masculina está aumentando? O que está gerando isso? E aqui nós podemos ter uma pista de Deus, uma revelação de Deus. Jezabel, que indica uma mulher que ela dominava sobre seu marido Acabe. Ela dominava sobre seu marido Acabe. Era extremamente manipuladora, era extremamente controladora, porque Acabe apenas aparece na história, mas quem mandava mesmo nos bastidores era Jezabel. E se você não sabe, Acabe foi o segundo rei que conquistou mais territórios e povos em toda a história. A gente acha que é Salomão e Davi apenas, Salomão está em primeiro lugar, segundo vem Acabe e em terceiro vem Davi. Para você ter uma ideia, Acabe conquistou mais territórios do que o próprio Davi. E por que uma mulher como essa se aproxima de um homem com tantas posses? Porque Jezabel, ela sempre foca naqueles que estão frutificando, naqueles que estão prosperando, naqueles que são imbuídos por Deus de autoridade, de recursos e de fama no sentido de respeito. Então, quem pode ser atacado por Jezabel? Todo homem que estiver em alguma posição de autoridade. Aí você pensa, ufa, é só o pastor Júlio aqui na igreja, estou fora. Ei, só o fato de você ser homem, você já é uma figura de autoridade. Então você está no alvo, na mira de Jezabel. Você está.
Porque todas as vezes, quanto mais você cresce, quanto mais você se posiciona, mais Jezabel vai dizer: eu preciso atacar ele. Ele está conquistando o território, ele está avançando, ele está ganhando pessoas para Cristo, ele assumiu o papel de marido, ele assumiu o papel de pai, ele está tomando o território. Não tem aquela música: eu fui no terreno do inimigo, né? E eu tomei tudo que me roubou. Você está avançando o território. Agora fui longe, né, pastor Júlio? Foi há 84 anos, como a velhinha do Titanic, né? Você está avançando, você está tomando o território, e o inimigo sabe disso, então ele vai enviar um ataque jezabélico contra você. Ele vai atacar você, porque você está em posição de autoridade. Acabe era rei de Israel. Ele tinha posição, tinha terras, ou seja, ele tinha nome, ele tinha posses, ele tinha recursos, ele tinha autoridade. E ela viu tudo isso, e ela aproveitou aquele momento. Geralmente ela disse: já que eu estou sendo oferecida como esposa para ele, eu é que vou mandar no negócio. E a gente vê que Acabe era um homem completamente passivo. Jezabel fazia tudo o que queria. A filha dela, que é gerada depois, você vai ver a história mais à frente, Atalia, ou Atália, mas é Atalia, né? E o filho dela, Jorão era um bobão, né? E a Atalia era pior do que a mãe. Ela era pior do que a mãe. Outra característica: quando nós falamos de Jezabel, quando nós falamos dessa influência que se aproveita da passividade masculina, nós estamos falando de um ataque na próxima geração. Quer ver um exemplo? Quando você era criança, seu pai te criou de uma maneira em que você o respeitava, né? Alguns erraram, foram muito violentos, muito brutos, que não resolveu em nada, muito pelo contrário, a gente está tratando eles às vezes lá no SOS Depressão, porque sofreu tanto abuso verbal do pai, que não ajudou em nada. Porém, aqueles pais que foram firmes, disseram: não, olha, você vai onde eu for, eu vou estar contigo, você vai jantar comigo, eu dou a direção nessa casa, eu dou a provisão, eu coloco limites. Esses pais geraram filhos machos, filhos com o coração preparado para encarar a vida, né? Porém, os que não fizeram isso acabaram gerando uma geração molenga, uma geração que foi ficando cada vez mais fraca, cada vez mais fraca, cada vez mais fraca, cada vez mais passiva. E os ataques de Jezabel geralmente acontecem nesse tipo de situação, onde existe um Acabe, existe uma Jezabel. Jezabel só se sustenta onde existe um Acabe. Então acabe com isso nessa noite, irmão, né? Jezabel. E Jezabel a gente já pensa assim: está falando da minha mulher. Não necessariamente. Às vezes você pode ser jezabelado, né, por alguém do trabalho, por alguém da família, por um amigo que vai aproveitar a sua passividade e entrar com o que eu chamo, e essa palavra é muito forte, uma emasculação. Ele vai tirar a sua masculinidade, ele vai roubar de você a autoridade que Deus já colocou. Ele vai, só estamos entre homens aqui, ele vai castrar você emocionalmente, ele vai castrar você espiritualmente, ele vai tirar o que Deus colocou dentro de você. O homem carrega a semente, é o homem que dá a semente. Por isso que as feministas estão dizendo aí, esses homens já estão até fazendo o cálculo: daqui a tantos anos vamos ter um banco de esperma de tantas sementes e não vamos mais precisar dos homens. Aí eu penso: e os homens que nascer elas vão matar? Porque a gente não presta para elas? Isso, entende como isso é uma influência, é um espírito? E Jezabel, no livro de Apocalipse, ele diz: você está tolerando Jezabel, e ela não pode ser tolerada, ela precisa ser confrontada. Por isso que eu estou tratando desse tema nesse momento. Agora, a Jezabel, ela é um espírito que vai operar nos últimos dias. E os últimos dias, quando são os últimos dias? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que antes Deus falava através dos profetas, mas agora nos últimos dias Ele fala através do Filho. A partir do momento que Jesus se manifestou, iniciaram os últimos dias. E Paulo explica quais são esses últimos dias para Timóteo. 2 Timóteo 3,2 ele diz: eu vou dizer para você,
Sobrevirão dias difíceis nos últimos dias. Ele vai falar, os homens vão ser amantes de si mesmos. Daí ele vai falando, desobedientes, sem afeição natural, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, obstinados, jactanciosos. Ele vai dizendo um monte de características ruins. Nos últimos dias vai haver uma influência que vai tentar fazer com que nós homens não assumamos o nosso papel de homem. É ou não é verdade? Quem aqui sente, quem aqui já tem mais de 30, mais de 40 e sente que as mulheres não são mais as mesmas e os homens também não são mais os mesmos e os casamentos estão muito esquisitos? Só eu? Todos os dias eu vejo essa influência chegando até as famílias. Agora, a boa notícia é que Deus ele lança uma profecia que a gente acha que é só para ser pregada em culto de pais e filhos. Malaquias capítulo 4, no verso 5, ele diz que naquele dia ele enviaria o espírito de Elias. E o que o espírito de Elias faria? Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que ele está falando? Eu vou enviar um espírito sobre você, que é o Espírito Santo de Deus, e ele vai encher você para que você possa ser como Elias, confrontar Jezabel, para que você não cumpra, não faça a mesma coisa que Elias, que é fugir. Agora, a tolerância, ela é um problema e ela não traz cura. Jesus está dizendo, não tolere Jezabel, não deixe essa mulher, porque o que diz lá? Diz que toleram Jezabel, que ela, o que ela faz dentro da igreja? Em primeiro lugar, ela se diz profetiza. Uma característica do espírito de Jezabel é que ele gosta de mostrar o seu currículo. Ele gosta de se dizer. Ele não é, mas ele se diz. A pessoa chega contando aquele papinho, dizendo assim, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. E até nós pastores olhamos e dizemos, uau, meu Deus, a um passo de se tornar um arcanjo, né? A um passo de ser um querubim, né? Mas é papo. Quantas pessoas você já conheceu que era só papo? Conta, fala do currículo, eu fiz, eu fui, eu sou, eu era, antes que houvesse dia eu sou, né? A pessoa conta tudo, ela exalta o currículo. E essa Jezabel era uma mulher real nessa igreja? Sim, mas fala sobre o espírito que estava operando sobre ela. E o espírito ela se dizia profetiza. Cuidado com pessoas que se aproximam de você, sabe? Falando demais de si, sem um pingo de humildade, prometendo, dizendo que elas são, que elas foram, que elas estiveram. Pode ser uma operação de Jezabel na sua vida. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes uma pessoa muito próxima de você pode ter um espírito de Jezabel, uma influência de dominação. Ela começa a dizer, eu faço isso por você e isso, e não sei o que, eu que faço tudo nessa casa, eu que faço isso, eu que não sei o que. E você vai dizendo, é verdade, é verdade, é verdade. Oh. Né? Você já se prostra, você já se torna passivo. E isso está acontecendo demais. Depois que a mulher passou a fazer parte do mercado de trabalho, e eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Não estou aqui para bater nessa tecla, mas depois que muitas mulheres foram para o mercado de trabalho, elas abriram caminho para essa influência. A influência de dizer, poxa, eu provejo para casa, eu trago tudo para essa casa, eu que dou jeito em tudo isso. Fica quietinho aí, ela vai lá e castra você emocionalmente. Fica quieto porque eu que ponho comida nessa casa. E aí a sua autoridade, ela é minada por Jezabel. Porque lembra que eu falei? Ela vai atrás de quem tem autoridade, de quem tem recursos, de quem tem fama, de quem tem poder, de quem pode alguma coisa, quem foi habilitado por Deus. Porque a primeira pessoa que ela foi atrás foram os profetas de Deus, a voz de Deus naquela casa. E o homem, ele é um profeta dentro da sua casa, ele é um sacerdote dentro da sua casa, ele reina dentro da sua casa. E quando existe passividade, Jezabel se aposta desse lugar. E aqui diz em Apocalipse também que com os seus ensinos, então ela ensina, ela tenta dizer como as coisas são. Qualquer pessoa que tenta ditar coisas na sua vida, pode estar sendo uma Jezabel na sua vida. E pode ser uma Jezabel ou um Jezabelo, tá? Pode ser tanto homem quanto mulher.
É muito mais comum acontecer com a figura feminina, porque a mulher, né, ela já tenta sempre, né, jogar coleirinha, né, sempre prender, mas não necessariamente, pode ser qualquer pessoa que tenta te ensinar demais, se meter na sua vida. E olha como é que ela faz. Ela utiliza de presentinhos para se chegar até você. Sabe aquela pessoa que faz favores para você, para que você abra a porta da sua casa para ela? Ela te dá um presente, um eletrodoméstico, ela te dá uma sanduicheira. Ela diz: quando é que tu vai me convidar para comer aquele misto quente na tua casa? Né? Ela te dá um mixer, né? Quando é que tu vai fazer uma abacatada lá na tua casa para eu tomar? Com aquele mixer que eu te dei. Então são presentes, são subornos. Jezabel fez exatamente isso. Nós vemos a história de que Acabe olhou para a vinha de um homem chamado Nabote, que era a herança da sua família. E ele disse: eu quero essa vinha. Nabote o que fez? Disse: não, herança de família, não vendo. É importante para mim, não tem preço, tem valor, tem significado para mim. E ele não vendeu. Acabe foi para casa como bom homem passivo, né? Deitou na cama, ficou de bruço, não comeu, fez biquinho e disse: Aí a Jezabel chegou: cadê o cacá da mamãe? O que aconteceu com o meninão da mamãe? Esse meninão de 40 anos aí, esse bebezão. Aí ele disse: o Nabote não deu a vinha para mim. Ela disse: sério, deixa que a Bebel vai cuidar para você. Qualquer semelhança com alguns bebezões não é mera coincidência. Talvez você que vai assistir essa mensagem é esse bebezão aí, né? Então o que ela fez? Ela falsificou a assinatura do próprio marido, achou 2 testemunhas falsas e mandou matar o Nabote. E disse: está aí, está na mão, está aqui, consegui para ti, agora você está na minha mão. Ela fazia de tudo, ela conseguia, ela abria, ela conquistava para poder ter o Acabe nas suas mãos. Quando ela encontrou um macho de verdade, como Elias, que não se curvava às coisas que ela fazia, aí ela ficou doida, ela enlouqueceu. Ela disse: como assim? Enlouqueceu e disse: eu vou matar. E é um espírito que opera dessa maneira. Dentro da igreja, ela se dizia profetisa, e agora ela queria ensinar dentro da igreja. E aqui diz que ela induz os servos à imoralidade sexual. É um espírito de sedução. Sedução. E opera muito mais em mulheres do que homens. Porque quem geralmente se arruma, né, fica toda emperequetada para conseguir o que quer, geralmente é a mulher. Homem dificilmente faz isso, mas mulher faz muito mais. Então aqui nós vemos que ela se utilizava de influência, de sedução para conseguir o que ela queria. E ela induzia os servos de Deus. Então é um espírito que opera fora da igreja e dentro da igreja. É um perigo muito sério. Então, em primeiro lugar, diz que é, mas não é. É um espírito que se intitula. É um espírito também que ensina, tenta dar palpite, tenta direcionar, tenta conduzir, controlar, manipular a nossa vida. E terceiro, também induz a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Se a gente for olhar isso aqui, são exatamente as 4 coisas que Pedro e os outros apóstolos conversaram no concílio de Jerusalém, dizendo que os gentios não deveriam fazer: comer coisas sacrificadas aos ídolos, comer coisas com sangue, sufocadas, não chegarem perto da imoralidade sexual e não comer nada sacrificado. É exatamente isso. Ela estava conduzindo pessoas a viverem contra as verdades de Deus. Então qualquer pessoa que te conduz para um caminho esquisito, longe do que a palavra de Deus direciona a sua vida, pode ser uma Jezabel na sua vida, ela pode estar te influenciando. E ele diz: eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Agora, 4 desafios que todo homem enfrenta, 4 inimigos que todo homem enfrenta, e eles são rapidamente tomados por Jezabel como armas contra nós. Em primeiro lugar, todo homem
Uma das armadilhas que todo homem enfrenta, que ele quase cai sempre, é o orgulho. Em primeiro lugar, o orgulho. Nós homens somos orgulhosos. Nós homens somos orgulhosos. É ou não é verdade? A gente está perdido. E a mulher disse: está estranho esse lugar, eu acho que tu se perdeu. Não, eu sei onde eu estou indo. Você já está em Igarapé-Açu, você está indo para Santa Isabel, né? Mas você está dizendo: não, eu sei onde está indo. Ela disse: eu acabei de ver a placa Igarapé-Açu. Não, mulher, quem é que está dirigindo? Sou eu? O sonho de todo homem é ter aquele cinto que passa aqui e aqui na mulher, né? Passa aqui, depois já vem aqui por cima e passa aqui, né? Porque nós somos orgulhosos. A gente não admite que está errado. A gente se machuca, a gente não quer dizer que doeu. A gente, não, está tudo bem, está sangrando. Tá uma poça de sangue. Você está pisando, está falando, plaf, o sangue. E você diz, não, está tudo bem, está tudo bem. Até que você olha... Aí quando você está desmaiado no chão, aí você admite que já não tem mais o que fazer, né? Se entregou. Ah, não, né? Está dormindo? Não, estou só ouvindo o filme. Estou só ouvindo o filme. E nas pequenas coisas, a gente demonstra que a gente é orgulhoso. E o que o orgulho faz? O orgulho é uma atitude de arrogância. É uma autoexaltação. A gente se autoexalta. O homem gosta disso. O homem tufa o peito. Por que o homem cai na armadilha da sedução de tantas Jezabelas por aí? Porque ela chega assim, tá bonito ainda, ele já tufa o peito, né? Ele já começa a contar que ele troca lâmpada em casa, tem um cachorro desse tamanho, abre o vidro de conserva, né? E começa, né? O homem, né? Tá lá o cara, deixa a família inteira, fica com a menina de 20 anos e sai lá, começa a colocar a blusinha apertada, calcinha apertada na panturrilha, diz, ó, minha gata, porque o orgulho. Nós homens somos orgulhosos e é uma armadilha que é facilmente usada por um espírito de manipulação. O orgulho, ele pode levar os homens a viver uma vida com base, pode impedir que os homens reconheçam as suas próprias falhas. Eu fico triste quando eu olho às vezes na igreja, em tantos lugares que eu já ministrei, encontros com Deus, está lá a mulherada, se rasgando toda e chorando e desesperada, e os homens estão lá. Aleluia. Agora aqui tem uns homens com aleluia que vai no fundo da alma, quebra a parede, te joga no chão e tá? Se botar um diapasão aqui, né? Vai, aleluia. Glória a Deus. É muito lindo ver isso. Mas a realidade geral não é essa. A realidade é, o homem está lá. Não vou me abrir. Nós homens somos orgulhosos. A segunda armadilha que todo homem cai, busca por aprovação. Nós queremos ser aprovados o tempo todo. A mulher, ela lava, passa, limpa o banheiro, troca as crianças, dá comida, faz isso, pinta a unha, pinta o cabelo, limpa o banheiro, prepara, organiza o teu negócio lá. O homem lava uma louça e ele fica ali... Daí ele espera que a mulher diga, oh, que coisa grandiosa, meu Deus, como eu poderia viver sem um homem desse que lavou 2 pratos, um copo e 3 garfos, meu Deus, o que seria de mim sem um homem como esse? Nós estamos sempre, a expressão em inglês para isso é fishing for compliments. É pescando elogio. A gente está sempre jogando e esperando que a gente receba um elogio. Porque nós homens precisamos de aprovação o tempo todo. Deus sabe disso, mas o diabo também sabe. Pastora, está ouvindo? Ele lava a louça. Não é verdade? A gente quer porque nós buscamos aprovação. Agora, qual é o perigo de buscar aprovação? É acabar vivendo de acordo com as expectativas dos outros. Aí você pega uma Jezabel que sabe disso, ela diz, uau, você é isso, você é aquilo, mas faz isso para mim. Ela vai te dominando e você vai sendo abatido. Terceiro, sexualidade desenfreada. Isso é característico do homem. Se o homem não sentisse vontade, como é que a terra ia se encher de filho, irmão? Imagine se o homem pensasse igual a mulher em relação à vida sexual. Ai não, hoje estou com dor de cabeça. Lá, população do mundo, 538 pessoas. Não ia ter filho.
Nós temos uma sexualidade aflorada, por quê? Porque Deus quer que a gente encha a terra, Deus quer que a gente faça filho, né? Deus quer, porém, entretanto, todavia, nós temos que ter um cuidado com a sexualidade desenfreada. Nós vivemos numa sociedade onde a mentalidade sexual, ela está muito obsessiva. Tudo é sexualizado, né? Há muitos anos, muitas décadas já, desde quando eu era criança, propaganda de sabonete, mulher nua, propaganda de cerveja, mulher nua, propaganda de móveis, mulher nua, propaganda de carro, uma mulher extremamente sensualizada, né? Porque é uma sociedade que entende que isso é muito aflorado no homem. Deus sabe disso e Ele não botou, os desejos sexuais não são ruins, muito pelo contrário, eles são para ser desfrutados dentro do casamento. Sentir vontade de fazer sexo não é algo ruim, muito pelo contrário, é bênção de Deus, é maravilhoso. Se você não gosta, procure um médico, porque é bom demais. É bom fazer filho, é bom ter prazer com a nossa esposa, porém, o limite é o casamento. Os limites nos protegem. Deus colocou um limite. Satanás, ele vai pegar esse limite e jogar fora. Os limites, eles servem para nos proteger. O portão da minha casa não é um símbolo de prisão para o meu filho. Ele é um símbolo de amor. Porque eu sei que se eu deixar o portão aberto, o Micael, meu filho, ele vai correr para a estrada. E ele não sabe da realidade dos perigos que eu, adulto, já sei. O cachorro também, ele não pode ver o portão. Você não pode olhar, tadinho do cachorro, vivendo aí, preso nesse portão. Se eu abrir, ele vai dar uma de cachorro maluco, cachorro do Homer Simpson, e vai sair correndo por aí, o ajudante do Papai Noel, né? Vai sair correndo e vai ser atropelado. Os limites são colocados por Deus como proteção. Agora, quando eu tenho uma sexualidade desenfreada, eu vou objetificar a mulher. Eu vou tratar como um objeto. E isso é uma armadilha. Por que nós temos hoje tantos homens depressivos? Porque os homens estão buscando prazer apenas pelo prazer. Não existe mais aliança. A pornografia promove um prazer sem aliança. E o prazer sem aliança, ele lá na frente ele vai dar um efeito reverso. Ele vai gerar em você algo que a psicologia chama de anedonia, que é uma dessensibilização. Você vai não sentir mais, você não vai mais ter a habilidade de sentir. Nada mais vai dar prazer para você. Você sabia que a palavra mais procurada por homens que procuram pornografia na internet, qual você acha que é? Novinha. Cada vez mais novinha. Até chegar onde? Na pedofilia. Cada vez mais os homens estão mergulhando nesse mundo da pornografia, que tem trazido malefícios terríveis para os homens na terra. E por último, o quarto lugar, que é onde eu quero parar, a passividade. Essa é uma armadilha que todo homem sofre. Não, deixa que a minha mulher resolve. Minha mulher é uma bênção, resolve tudo lá em casa. Pai, posso fazer tal coisa? Fala com a tua mãe. Pai, isso aqui eu posso assistir? Mostra lá para a tua mãe, se ela deixar tu assistir, pode assistir. E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. Aí a mulher vai entendendo isso, e se ela for jezabelada, ela vai tomando aquilo ali e diz, opa, esse território é meu. Quem conquistou o território foi Acabe. A terra é dele, o recurso é dele, mas ele vai jogando na mão dela, e ela vai manipulando. E quando você percebe, uma das características de um filho que tem um pai passivo e uma mãe Jezabel, é que muitos ídolos são levantados dentro de casa sem o pai perceber. Acabe permitiu que Jezabel tomasse o poder nos bastidores e a casa dele se encheu de culto pagão. O povo de Israel, que deveria adorar um só Deus, começou a adorar Baal. E se você não sabe, Baal significa Senhor. Até hoje em Israel, a mulher quando chama o marido, ela diz Baal. Baal, Senhor, que é no sentido de meu Senhor, meu marido, meu querido, né? Ela chama ainda, por quê? E o outro é Asherá, que era uma deusa da época, a deusa dos fenícios, a esposa de Baal, a Astarote também. O que acontece? Quando um homem se torna passivo dentro do lar, ele permite que um espírito de Jezabel tome conta da sua mulher e ídolos sejam levantados dentro da sua casa.
Quando os homens se tornam apáticos, indiferentes e negligentes em relação à sua vida e relacionamento com Deus, vai fazer com que os homens se afastem do propósito divino, e o propósito divino de Deus foi para que o homem dominasse sobre toda a terra. Não dominasse sobre pessoas, mas dominasse sobre a terra, para que o homem assumisse a sua posição. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8 que a terra, as coisas criadas, a natureza, ela aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Basicamente ela está dizendo, homens que olham para Jesus como macho principal, e se posicione e diga, eu quero ser igual a Jesus, eu quero cumprir o meu propósito, e o meu propósito é direcionar, o meu propósito é proteger, o meu propósito é estabelecer limites na minha casa, o meu propósito é prover para a minha casa, o meu propósito é ensinar os meus filhos a caminhar na presença do Senhor. Amém? E Satanás ele vai se utilizar das mesmas ferramentas que ele se utilizou com Elias. Quando é que o espírito de Jezabel geralmente ataca um homem, mesmo que seja um homem de Deus, um homem que, como eu falei, ela foca em figuras de autoridade. Se você é pai, se você é marido, se você é pastor, se você é empresário, você é uma figura de autoridade, você é alvo dela. Agora, quando ela se aproveita para atacar você, por quê? Um homem que matou 850 profetas de Baal, ele colocaria um certo medo em uma mulher, né? Mas ela não deu ponto sem nó. E geralmente uma pessoa manipuladora, uma pessoa jezabélica, né? Ela sabe o momento certo de manipular. Sabe? Ah, tu quer? Vou fazer greve. Né? Sabe? Ah, não vou fazer. E Jezabel vê que Elias tinha acabado de matar Pensa aí, se você tivesse que pegar uma espada e degolar 850 homens aí. Pensa aí na cena. Você ia ficar um pouquinho cansado, não ia? Ia dar uma canseirinha no braço, não ia? Eu brinco muito com meu filho, eu gosto muito de futebol americano, né? E eu comprei um tempo desse uma bola de futebol americano, e a gente fica brincando de arremessar. Um dia desse eu estava com uma dor aqui no ombro, eu disse assim, 42 anos, já está começando a aparecer. Imagine você pegar uma espada e gif, próximo, e o pescoço é duro, irmão. O pescoço, né? O osso do pescoço é o mais duro do corpo. Ele estava exausto emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e a Jezabel se aproveitou dele quando? Quando ele estava cansado. Quando você está cansado, é um prato cheio para Jezabel entrar com o espírito de manipulação. Você está exausto, você está mega cansado, aí você diz, filho, fala lá com a tua mãe, né? A pessoa chega para você no pior momento, você está cansado, está desgastado emocionalmente, você pode fazer tal coisa por mim? Você diz, sim, eu faço. Sabe, você quer se livrar logo do problema, você não pede uma força extra para Deus e se levanta contra aquilo ali. Ela se aproveita do seu desgaste, no momento que você está extremamente cansado, e ela vai vir com engano, né? Ela enganou Acabe e conseguiu o que queria. Armadilhas emocionais, ela vai te manipular com as emoções, ela vai usar as tuas emoções contra você. É só você ver qualquer pessoa manipuladora, geralmente ela é uma ótima atriz ou ator. Ela chega contando que você diz, meu Deus do céu, eu preciso ajudar esse homem. Ele, é tudo que eu queria. Aquela cena de novela americana, né? Ele fala, não, você não me ama mais, Miguel, né? Aí ela vira, ele diz assim, ela vira e fica ali, né? Fazendo aquela cara de show, daí ele diz assim, claro que eu amo, daí ela dá aquele sorrisinho para a câmera, sabe? É bem isso. Ela chega e manipula. E ela vai fazer com que ela consiga o que ela quer. Agora, Jezabel, ela não tem apenas o intuito de destruir a você. Ela tem o intuito de destruir toda a sua família, de estragar toda a geração. Acabe era um rei de Israel. E toda a sua geração foi marcada por uma mulher manipuladora que era Jezabel. Jorão foi morto por Jeú. A filha deles, Atalia, se tornou uma mulher tão perversa quanto a sua mãe. É um espírito que ataca homens ressentidos, homens inseguros, homens rejeitados, homens passivos. Ela sempre ataca dessa maneira. E outra coisa, ela se impõe. Porque dá para ver que nessa igreja ela se dizia profetisa, lá em Tiatira.
E ela ensinava, ela forçava os servos a comer coisas sacrificadas a ídolo e os conduzia à imoralidade sexual. Ela é um espírito de imposição, ela se impõe. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que quer impor um novo padrão para nós homens. Não é? Todos. A gente não pode mais. Hoje, a gente dizer que é macho, dizer assim, não, eu sou macho, sou homem, a pessoa já fica ofendida. A gente tem que pedir desculpa de ser homem. Quando eu era criança, adolescente, o mínimo que se esperava de um homem é que ele fosse um homem. Já era o padrão. O que fosse disso, vamos tratar isso, vamos cuidar disso. O que está acontecendo? Deixa eu te ajudar. Agora não, né? Nós precisamos pedir desculpa por sermos homens. E nós temos que tufar nosso peito e dizer, ei, Jezabel, que negócio é esse? E Jezabel se impõe. E é interessante que nós vemos no livro, todas as vezes que aparece, a Bíblia registra 90 vezes o nome Acabe e 20 vezes Jezabel. Mas quem mandava na história era Jezabel. Então, às vezes, ela não está em evidência, mas ela está manipulando tudo. Sabe aquela mulher, naquela família, que ninguém mexe com ela, porque ela dá só uma olhada e você já treme, sabe? Ninguém mexe com ela. Ou aquele homem que ninguém mexe com ele. Ele manipula todo mundo com um olhar, com uma influência, com um peso. Uma característica de Jezabel também são aquelas pessoas em quem você tem que pisar em ovos para falar. Sabe aquela pessoa que tu pensa assim, vou falar com fulano, você já se sente mal antes de falar com ele? Jezabel. As pessoas temiam a Jezabel. Elias estava desgastado e na hora, a Bíblia diz que ele saiu disparado de um dia de viagem, deixou o seu servo em Berseba, andou mais um dia de viagem, exausto, foi para o deserto, ficou debaixo de um salgueiro e disse, não aguento mais, me mata, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele não aguentou. E caiu, dormiu. O anjo acordou ele, deu um bolo para ele, né? Então a solução é, durma e coma bolo. Ok? Avise para sua esposa, Deus disse, durma e coma bolo. Estou indo dormir, quando acordar, bolo de laranja, por favor. Né? Avise a sua esposa. Aí, anota, irmão, isso é importante para o seu fim de semana. Fim da tarde, vou dormir, quero bolo quando acordar. Igual Elias, preciso renovar a minha jornada. Ele comeu o bolo, dormiu, o anjo acordou, ok, come mais esse bolo aqui, levanta porque longa é a tua jornada ainda. 40 dias, 40 noites ele anda, chega lá, você pensa, agora o Elias chegou, I've got the power, né? Todo feliz, né? Não, Elias disse assim, acabou tudo, só sobrou eu, não sou melhor do que meus pais, não sobrou ninguém, os profetas se acabaram, deu para mim. Aí se esconde na caverna, Deus chama ele, Deus manda vento, manda fogo, manda terremoto, brisa suave, manda ele para fora, o que tu está fazendo aí? Ele repete o mesmo discurso, para você ver que a influência de Jezabel fez o Elias se prender a uma mentira, que era só ele que tinha sobrado. É um espírito de manipulação. Não, se eu não fizer como ela está dizendo, ou como ele está dizendo, eu não vou mais ter chance na vida. Se eu não trabalhar mais para esse cara, nunca mais eu vou ter uma oportunidade como essa. Espírito de manipulação. E nós estamos vivendo isso, as notícias estão nos forçando a se enfiar num padrão que não é o de Deus. As fake news, essas notícias falsas, essa questão de gênero, essa questão de a nova moda. Tem umas calças que eu vou vestir, eu digo assim, não dá, desculpa. Eu vou ficar parecendo uma saracura, não sei se tem esse passarinho aqui no Pará, é um passarinho que a perna é mais gordinha e a ponta é bem fininha. Eu digo, não dá. Dá para ver ali que o corte não é para me deixar mais másculo, é para me deixar mais afeminado, mais efeminado. Tudo está girando em torno disso hoje. E nós estão querendo impor isso para nós. É uma emasculação dessa geração. E nós, homens posicionados, não podemos deixar isso acontecer. Sabe por quê? Porque Deus diz, eu tenho contra você que tolera Jezabel. Deus está dizendo para você, chega de tolerar esse espírito de manipulação e controle na sua vida. Esse espírito de sedução. Chega de você ser dominado pela pornografia, você ser dominado pela influência desse mundo. Chega de você abrir o Instagram e sujar seu coração todos os dias. Chega disso.
Porque ele diz, se você não lidar com ela, eu vou tratar contigo. É isso que ele fala em Apocalipse. Se você não resolver a questão da Jezabel, eu vou lidar contigo, eu vou tratar contigo. Ele fala isso, ele deixa bem claro. Agora, Jezabel, por que ela ataca? Ela vai atacar pessoas que levam pessoas a Cristo, figuras de autoridade, como eu falei, voz profética. Você foi colocado nesse mundo como homem. Quando você se olha no espelho, você pode não ser mais esbelto como você era quando era jovem, mas você é homem. Tem uma semente não só nos seus testículos, existe uma semente profética no seu coração. Quando um assalto acontece, não é a mulher que vai lá derrubar o cara. Claro, tem umas corajosas aí que, Jesus amado, né? É bonito de ver. Mas quem é? Quem é que pula lá? É o homem. Um tempo desse, estragou lá a nossa caixa de gordura, o cano que ligava da caixa de gordura da pia até lá na caixa de gordura principal, estava entupido, e eu chamei cara, e botaram aquele sugador, e botaram, não resolveu de jeito nenhum. Eu disse, vou ter que resolver. Abri a tampa lá, quebrei, abri o buraco maior, enfiei o braço lá dentro mesmo com o saco de lixo, e puxei, tinha sacola fincada na boca do cano, e me sujei todo, fiquei naquele preço, como diz o paraense, né? Aquele preço. Minha esposa chegou, meu braço estava roxo aqui embaixo, todo lanhado e tudo mais. Ela disse, amor, por que tu fez isso? Eu digo, porque você não vai fazer. Porque eu tenho que fazer, porque eu sou homem dessa casa. Eu tenho que fazer. Não se envergonhe de ser homem, você foi colocado em você, musculatura diferente da mulher, coragem diferente de mulher, ousadia. Você foi chamado para ser isso, para ser corajoso, para ser forte. Não é algo que você não pode perder isso, senão a próxima geração vai estar comprometida, a próxima geração vai estar na mão da Jezabel, ela vai profetizar sobre eles, ela vai ensinar eles, ela vai conduzir eles para a imoralidade sexual. Deixa eu dar uma dica e um sinal que você talvez não esteja percebendo: nunca houve uma geração que consumisse tanta pornografia como a nova geração. Porque nós não estamos nos levantando contra Jezabel, nós estamos tolerando Jezabel. Nunca houve uma geração com tantos ídolos, não é? O menino quer ser gamer, a menina quer ser influencer, a menina quer uma vida fácil. Os jovens não alugam mais não compram mais casas, eles alugam, porque se estragar alguma coisa, o Douglas Gonçalves até estava falando isso, pastor Douglas, que a casa estraga, o cara diz, eu vou consertar? Não, eu alugo outra, eu chamo para o cara que eu aluguei, estragou a calha aqui, não vou arrumar, arruma você, tá bom, estou saindo da casa, vou para outra casa, e ele vai, porque ele não quer mais resolver. Ei, vai lá na loja de ferramenta e compra chave de boca, chave de grifo, chave Torx, chave Allen, alicate, chave de fenda, arame. Compra um pacote cheio de porca, um pacote cheio de parafuso, vai consertar a tua casa. Mete a mão na caixa de gordura e limpa. Tem algum irmão aí que é dono de material de construção? Depois a gente conversa aí. Acabei de fazer um post para você, uns stories. Já estou terminando. E a Jezabel, agora existe. Como é que nós derrubamos Jezabel? Como é que nós confrontamos Jezabel? Elias fugiu, infelizmente, Elias fugiu. A história de Elias é linda, matou 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. Que coisa linda, que história maravilhosa, mas foi só Jezabel bater contra ele no momento de fragilidade, ele fugiu. E ele repetiu o discurso para você ver o peso da influência desse espírito que quer tornar os homens passivos, medrosos e sem atitude nenhuma. Agora, lá na frente Deus diz para ele, você continua repetindo o teu discurso, que só sobrou você, que mataram todos os profetas? Então faz o seguinte, vai lá, unge Hazael como rei da Síria, unge Jeú como rei de Israel e unge Eliseu como profeta. Aí nós vemos entrar na história o cara mais macho que eu já vi na Bíblia, gente. Só pede para Jesus. Entra Jeú. Ele disse assim, olha, Jeú ele vai acabar com a Jezabel. Ela vai virar esterco no vale de Jezreel. Ele vai acabar com toda a linha, não vai sobrar ninguém. E quem fugir da espada de Jeú, Eliseu vai matar. Então ele já estava dando
consagrando Eliseu como o profeta da espada. Ele já estava dando. E Eliseu ainda foi ousado, disse: Elias, dá para mim o dobro do que tu tem. Eu quero o dobro, eu quero full power. Eu quero a barrinha vermelha dupla ali no Street Fighter. Ele disse: eu quero isso, eu quero o máximo. Aí nós vemos a história, um dos textos mais lindos da Bíblia. Diz assim, 2 Reis, capítulo 9, verso 30 e 37. Eu quero que você se prepare, que você vai jogar ela lá de cima. 2 Reis, capítulo 9, verso 30. Diz assim: depois Jeú veio a Jezreel, ou seja, ele já estava no lugar onde Jezabel poderia virar esterco. O que ouvindo Jezabel, ela pintou-se em volta dos olhos, caprichou na make, nos dias de hoje, caprichou na make, enfeitou a sua cabeça, fez um penteado, especial, e olhou pela janela, deve ter se apoiado, e ela, imagino com cara de desdém, e entrando Jeú pelas portas, ela olhou e disse assim: teve paz em Ri, que matou o seu senhor? Ela olha e diz assim: você ficou com paz de ter matado os em Ri, o seu senhor? E ele levantou o rosto para a janela e disse: Jezabel, desculpa de eu ter feito o que eu fiz, desculpa aí, eu não sabia que era a senhora, estou saindo, tá? Um abraço, Deus te abençoe. Não, ele nem falou com ela, ele disse: quem é comigo? Quem? Ele disse assim: e aí, quem é que está comigo? Ele olhou e disse, ele nem deu bola para o espírito, é um espírito que precisa ser ignorado, ele precisa ser confrontado, mas ao mesmo tempo, a zombaria dele é um espírito zombeteiro, ele zomba de homens, ela não tem medo de Deus, ela não tem medo de homem de Deus, e hoje nós vivemos uma geração assim, que não respeita pastor, não respeita pai, não respeita professor, não respeita ninguém, e fica ainda em cima da sua torre, achando que é outra geração. Eu não sei se o pastor Júlio que vai me entender, não sei. Você já teve quem já tem assim pelo menos uns 40 anos, no mínimo, Não tem ainda, pastor Júlio? Está na flor da idade, flor do campo. Você já percebeu como a nova geração é debochada muitas vezes? Elas olham para a gente assim com ar de desdém, Olha o velho aí, olha a fonte que ele usou para fazer o texto ali, Comic Sans, Times New Roman. Meu Deus, que design horrível, Eles olham assim para a gente. Mas aqui, Jeú, ele olha para Jezabel e ele não fala com ela, ele fala com 3 pessoas, 2 a 3 pessoas, a Bíblia diz aqui, e 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Eunuco, se você não lembra, era justamente aquele homem que ficava encarregado de circular dentro das áreas mais íntimas de um lugar e ter acesso à rainha, às princesas e ao rei também. E ele era literalmente emasculado, ele era capado, na linguagem mais simples, Ele era porque ele não poderia ter acesso, se ele tivesse vontade, assim como aconteceu com a Jezabel, mulher de Potifar também, aquela cena poderia ter se tornado outra coisa se José não fosse um homem de Deus, como ele era. E aqui ele olha para lá para cima e diz assim: quem é que está comigo? Os 2 eunucos devem ter dito assim: eu me levantar contra Jezabel? Never, Não, mas olha que interessante, os 2 eunucos olharam para ele, disseram: é agora. Talvez eles disseram assim: é agora, bora voltar. E eles olharam e ele disse assim: lança ela aí da baixo. E eles lançaram ela abaixo. Deus está chamando você, que não é eunuco, que ainda não foi emasculado por Satanás, que Satanás não roubou a sua masculinidade, a sua coragem, para gritar para a nova geração que está lá presa na torre com Jezabel, dizendo assim: ei, joga ela daí, bora mudar essa situação. Chegar para esses moleques que tem medo de pegar em ferramenta, medo da vida, medo de trabalhar, medo de estágio, medo de casar, medo de ter filho, e dizer: ei, bora virar homem, joga essa Jezabel daí, expulsa esse espírito da tua vida, joga isso daí. Jezabel tem que ser derrubada, e ela vai ser derrubada por uma geração como a geração de Jeú,
homens que foram ungidos por Deus, e você foi ungido por Deus. Você precisa se posicionar como Jeú e dizer: Jezabel vai cair, essa influência vai cair, eu não vou ser mais dominado por esse espírito que tenta me fazer pedir desculpa por eu ser homem. Eu sou homem porque Deus me criou homem, eu fui criado para a glória de Deus, eu nasci para ser homem, eu nasci para dar certo, eu nasci para a glória de Deus. Deus me encheu de sementes para povoar essa terra. Deus me encheu de uma voz profética para eu falar aos jovens dessa geração: ei, Jezabel pode ter te emasculado, você pode estar se sentindo improdutivo, mas joga essa Jezabel aí de cima, joga essa Jezabel aí de cima. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai ver ainda muitos jovens sendo alcançados. Então não julgue a próxima geração. E eu termino com isso: não julgue a próxima geração. Não julgue esses meninos novos, dizendo: um bando de molenga. Não, abraça esse menino e diz: ei, bora derrubar essa Jezabel, bora tirar esse medo da sua vida. Deixa eu dizer para você, quando eu comecei a estagiar, meu exemplo de vida, eu ganhava R$50. Sabe qual é o meu primeiro registro na carteira de trabalho? Menor carente. Era uma parceria entre escola e correio, eu era carteiro, ganhava R$50 em uma cesta básica. E eu era feliz com a minha bicicleta amarela cargueira, andando pelas ruas da minha cidade, fugindo de cachorro, pulando muro, ganhando suco e bolo das velhinhas, feliz da vida. E meu pai dizia: vai meu filho, vai trabalhando, é R$50 agora, mas vai aumentar. E depois eu entrei no banco, e depois eu comecei a dar aula de inglês com 14 anos, e depois entrei em outros, e fui entrando. Por quê? Porque meu pai olhava para mim e dizia: não deixa Jezabel te intimidar. E hoje nós temos esse papel. Quem é que você pensou agora, nesse momento, que está lá preso numa torre com Jezabel, que Deus te chamou para convidar ele para derrubar? E Jeú é tão macho, mas tão macho, que ele disse assim: eu vou ter certeza que essa mulher morreu. Ele passou com a carroça em cima dela e os cachorros devoraram ela. Toda a influência maligna vai bater em retirada. Toda essa influência, toda a passividade. Talvez você esteja nessa noite intimidado por Jezabel. Jezabel já está com a faca, quase te emasculando, quase cortando fora o que Deus te deu para você gerar vida nessa terra. Deus não te chamou para você ficar sentado aqui nisso aqui. É você chegar no pastor Júlio: pastor Júlio, Deus me deu uma voz profética. Eu tenho aqui força, eu tenho garra, eu tenho coragem. Onde é que eu posso servir nessa casa? Quem é que eu posso ajudar? É com os mendigos, eu vou lá. É no hospital, eu vou lá. É com o orfanato, ok. É no roxinol, eu vou. É não sei onde, eu vou. É para evangelizar na rua, eu vou. É para carregar cadeira, é para arrumar a igreja, eu vou. Porque eu sou homem. E homem com muito prazer, porque Deus me criou assim. Fique de pé comigo.